Maravilha, galera, mais uma vez aqui, agora para falar de forma exclusiva sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Pessoal, nós vamos dividir isso aqui em algumas aulas e hoje nós vamos ver de forma específica a nomenclatura dos compostos de cadeias normais. Nós já vamos falar de forma junta de hidrocarboneto, álcool cetona, aldeído, ácido carboxílico e amida. Pessoal, por que que dá para falar sobre isso? Porque o nome que nós vamos ver, pessoal, ele é composto de três partes, como prefixo, infixo e sufixo. O prefixo ele vai ser igual para todos, ele vai levar em consideração o número de carbonos. O infixo também vai ser igual para todos, vai relacionar o tipo de ligação entre os átomos de carbonos. Mas o sufixo ele será diferente, porque cada função orgânica terá uma terminação. Então, como o prefixo e o infixo são iguais e apenas o sufixo é diferente, então dá para a gente ver tudo de uma vez só. Então vamos lá para alguns exemplos aqui. Pessoal, primeira coisa que você tem que fazer é conferir o número de carbonos que o composto apresenta. Então, é esse composto aqui da esquerda para a direita. Nós vamos conferir aqui 2, 3, 4 carbonos. Aí você vai na tabelinha e você vai perceber que quando o composto apresenta 4 átomos de carbonos, o prefixo é but. Então você vai lá e coloca but, tá certo? A segunda parte é você perceber o tipo de ligação entre os átomos de carbono. O que dá para a gente perceber aqui, galera? Aqui nós temos apenas ligações do tipo simples. Então, de acordo com a nossa tabela, quando o composto apresentar apenas ligações do tipo simples, nós vamos colocar o infixo an. Então, vamos lá colocar o an. E agora, nós vamos ter que perceber que tipo de função orgânica nós temos no composto. Bom, dá para a gente perceber que esse composto é formado apenas de carbono e hidrogênio, ou seja, ele é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto terá a terminação O, tá bom? Então, somando tudo, agora nós chegamos no nome chamado de butano, que é o gás de cozinha, tá certo? Mais algum exemplo aqui, pessoal? Um composto com três carbonos, novamente, da esquerda para a direita. 2, 3. Três carbonos será o quê? Prop, de acordo com o nosso quadrinho. Então, você coloca prop aí como ter o quê? Prefixo, tá certo? Confere o tipo de ligação entre os carbonos. Também dá para a gente perceber que nós só temos ligações aqui do tipo simples. Então, novamente, nós colocaremos o quê? O infixo an, certo? Como é formado também só de carbono e hidrogênio, letra O no final, junta tudo e aí você forma um nome chamado de propano, tá certo? Mais um exemplo aqui pra gente, só que agora com dois átomos de carbonos. Pessoal, com dois átomos de carbonos, o prefixo é et. Então vamos colocar então o prefixo et. O que a gente observa agora, galera? Que nós temos uma dupla ligação entre os carbonos. Quando é dupla, nós vamos colocar o termo em, tá bom? Vamos lá então colocar esse em. Mas o composto continua apresentando apenas carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto, então a terminação é a letra O, e aí você forma o nome chamado de eteno. Pessoal, se o composto apresentar a cadeia fechada, basta apenas a gente colocar antes desse nome a palavra ciclo, tá certo? E aí vai de forma normal. Olha, essa cadeia fechada, ela é formada por 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos e o prefixo para 5 é pente. Vamos lá colocar então pente, tudo junto, não tem problema nenhum. Vamos verificar o tipo de ligação entre os carbonos, dá para a gente perceber que é apenas ligações do tipo simples. Então vamos colocar o AN. Composto formado apenas de carbono e hidrogênio, letra O no final, porque é um hidrocarboneto, juntando tudo fica ciclopentano. Pessoal, outras formas diferentes. Bom, esse aqui a gente vai tirar uma dúvida, né? Quando o composto apresenta só um átomo de carbonos, nós vamos colocar o prefixo met. E aí não vai dar para a gente analisar as ligações entre os carbonos, porque a gente tem só um carbono. Então, neste caso, galera, você coloca o an, tá bom? Então, quando tiver só um carbono, é metan já. E outra coisa, que função orgânica esse composto apresenta? Neste caso, ele pertence à função álcool. Então, ele vai ter que levar a terminação de álcool, que é o ol, retirado da sua própria palavra, metanol, tá bom? Se você não sabe identificar álcool, vai lá nas aulas de identificação de funções orgânicas. Vamos lá para um outro exemplo, galera. Bom, primeira parte é conferir o átomos de carbono, então vamos lá. Então, esse composto ele tem aqui, extremidade livre na esquerda, 2, 3 carbonos, vamos com mais um aqui, 4, 5 e com mais um aqui, galera, 6. 6 carbonos de acordo com o nosso quadrinho, tá bom? É hex. O que a gente observa agora, galera? Nós temos aqui
apenas ligações simples entre os átomos de carbonos, e bem aqui nós temos uma dupla. Essa dupla ela não é levada em consideração porque ela não se encontra entre átomos de carbonos. Então, só as simples. Quando nós temos apenas simples, nós vamos colocar o AN. E outra coisa, galera, que função orgânica esse composto pertence? Qual é o composto que apresenta aqui a carbonila ligado ao hidrogênio? Vamos lá, é a função aldeído. Então, a terminação de aldeído é retirada dessa própria palavra que é al, tá bom? Somando tudo agora, hexanal. Beleza? Vamos para mais um exemplo, galera. Bom, composto com 3 carbonos de acordo com o quadrinho é prop, tá certo? E aí, mesma situação, nós vamos levar em consideração a ligação simples. A dupla aqui, ela não se encontra entre carbonos, então ela não será levada em consideração, tá bom? Quando nós temos simples, nós já aprendemos que é AN. E agora, qual função orgânica nós temos? Qual é a função orgânica que apresenta a carbonila C dupla O entre átomos de carbonos? Função, galera, cetona. A terminação é da própria palavra, que é ona. Junta tudo aí, tá certo? E aí você chega no nome do composto, propanona, vulgarmente chamada de acetona. Vamos para outros exemplos. Galera, confere o número de carbonos. 1, 2, tá bom? 3. Já aprendemos que 3 é prop, novamente. Só que agora, galera, né? Nós vamos levar em consideração que essa dupla ligação, não é essa aqui, mas vamos levar a dupla ligação em consideração. Quando nós temos duplas, nós vamos colocar em. E qual é a função orgânica que nós temos aí? A carbonila, né, ligado à hidroxila. Pessoal, aí nós vamos ter a função que? Ácido carboxílico. E a terminação de ácido carboxílico é óico, e aí formamos o nome propenóico. E mais um aqui para a gente finalizar. Pessoal, parece grande, né? É difícil, mas não é. É só conferir o número de carbonos. Então, vamos para 1, vamos lá então para 2, 3 carbonos, com mais um dá 4, com mais um aqui 5, com mais um 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, galera, que é o máximo que a gente tem que saber. Bom, prefixo para 10 carbonos, galera, é DEC. Novamente, nós não vamos levar em consideração essa dupla, apenas as simples entre os átomos de carbonos. Já aprendemos que o termo é AN. E nesse caso, pessoal, nós temos aí o quê? A carbonila, né, ligado ao nitrogênio. E aí nós vamos ter a função amida. Pessoal, a terminação de amida é a própria amida, levando em consideração aqui amidas primárias. As secundárias e terciárias veremos mais à frente. Beleza, galera? Até a nossa próxima aula.